Olá, eu sou a Márcia e neste vídeo eu vou te apresentar a opção barra de ações. Essa opção ela foi adicionada dentro do ScriptCase na versão 9.9, então antes de utilizar, verifique se sua versão está atualizada. Para exemplificar, eu vou criar aqui um novo projeto rapidamente, um projeto em branco, e vou utilizar aqui o nosso banco de dados de exemplo, português. Selecionar aqui o tema e vou criar uma aplicação de consulta, que é onde a gente tem essa opção de barra de ações. Então vamos selecionar aqui uma tabela de produtos e o ScriptCase cria automaticamente o formulário para fazer a edição também dos registros. Então vamos criar aqui duas aplicações, um formulário e uma consulta. Ok, temos aqui um formulário, barra de ferramentas superior, barra de ferramentas inferior, com todos os botões, e temos aqui a barra de ações, que é exatamente essa coluna com alguns botões que já são incluídos aqui automaticamente. No caso dessa aplicação, o botão de detalhe, que vai trazer aqui todos os campos dessa consulta, uma outra tela aqui, uma outra visualização, a gente chama de módulo de detalhe, e a gente tem aqui um botão de edição, que ele está fazendo a ligação exatamente com uma aplicação de formulário que foi também criada aqui juntamente com a consulta. Então nós temos a aplicação de formulário para a gente fazer a edição dos registros, e aí essa barra de ações ela tem aqui algumas opções que a gente pode configurar. Então dentro da interface do ScriptCase a gente vai encontrar ela aqui logo abaixo da barra de ferramentas, né? Na barra de ferramentas a gente pode editar os botões, tanto da barra de ferramentas superior quanto inferior, e aqui na barra de ações a gente vai editar os botões dessa coluna aqui de ações. Então a primeira opção aqui é o posicionamento das opções que já vieram ali de maneira automática na aplicação, foram as opções de detalhe e aplicação de edição. Então elas estão sendo mostradas aqui na barra esquerda, e eu vou mover aqui a aplicação de edição para a barra direita para a gente visualizar, que aí ele vai trazer o botão de edição para o outro lado, né, para a barra direita. E aí aqui eu tenho agora ó, a mesma opção. E eu posso também criar botões de ação aqui. Então eu vou chegar aqui, ó, criar novo botão, e ele vai me dar duas opções de botão, dois tipos, né, que é do tipo ligação e do tipo Ajax. Aqui do tipo ligação não significa dizer que vai ser um link, é um botão de ligação, ou seja, eu posso ligar com alguma outra aplicação do ScriptCase. Da mesma forma que a gente tem aqui, esse aqui também é um botão de ligação, tanto o editar registro quanto o detalhe, ele está ligando a uma outra aplicação. Então aqui eu vou exemplificar primeiro com o botão de ligação, vamos colocar aqui, ó, ligação, no caso aqui é o ID do botão, né? Vou colocar aqui sem caracteres especiais, e aqui ele tem o estado, né? No caso da ligação ele tem apenas um estado aqui, e eu tenho os tipos de visualização, né? Ele pode ser em formato de font awesome, ele pode ser em formato de imagem, em formato de texto. Texto, você vai vir aqui colocar o texto e o hint, né? Então aí sim ele pode funcionar como um link, por exemplo. Vamos colocar aqui ligação, vamos colocar aqui o texto ligação, vou colocar aqui o hint ligação, e a gente vai salvar e configurar aqui o link. Eu vou ligar para essa aplicação mesmo de produtos que a gente já tem aqui, só para exemplificar. Ele vai passar aqui o parâmetro, que é a chave que está ligando aqui as duas tabelas, e aí eu já posso executar aqui para visualizar. Então ele trouxe aqui ao lado do botão de edição, o botão ligação, trazendo aqui para esse formulário, né? Esse aqui é o visual, e aí eu posso aqui, ó, editar, né? Eu posso editar tanto a propriedade do botão, a ligação em si e a parte visual também. E aqui eu vou trocar, por exemplo, para imagem, onde eu posso selecionar uma imagem aqui do meu banco de imagens ou fazer upload, né, de uma imagem, e posso também utilizar a opção Font Awesome, que é a opção aqui que eu acho que fica mais legal. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, adicionar um ícone do Font Awesome, e a gente pode também configurar aqui as cores individualmente em cada
opção. Eu vou salvar e executar novamente para a gente visualizar aqui. Então ele vai trocar de ligação agora para Font Awesome, ele está trazendo aqui o ícone. E esse ícone, como eu mostrei, a gente pode editar o visual dele também. Aqui as cores, né? E a gente tem uma outra opção que é editar o visual da barra. Esse editar visual da barra, ele vai exatamente trazer a opção de você editar todos os botões da barra. Então a gente tem aqui, por exemplo, o botão detalhe e o botão de editar com a cor diferente. Então vamos dizer que eu queira, por exemplo, deixar de uma cor só. Eu posso vir aqui, selecionar a cor, no caso, cor do ícone Font Awesome, né? Vou colocar aqui ele preto, mais escuro, e vou aumentar o tamanho aqui para a gente poder visualizar lá a diferença. E aí eu tenho uma opção que é bem importante aqui, ó, sobrescrever botões. Se eu marcar essa opção, ele vai exatamente trocar o layout também desses botões que já vem aqui automático da consulta. Então ele vai agora deixar os botões aqui maiores, conforme a gente colocou lá, e aqui da cor mais escura, né? Então a gente viu aí que a gente pode, com essa opção de editar visual da barra, a gente pode alterar justamente essas opções aqui de layout de todos os botões da barra. Caso você queira trocar, por exemplo, as imagens, a gente vê aqui que ele não tem, tanto no botão de detalhe quanto de aplicação, de edição, ele não tem as opções aqui, né, de você editar o visual, por exemplo, porque são botões criados pelo ScriptCase. Então se você precisar editar a imagem, por exemplo, você tem que acessar aqui a parte de layout, tema para botões. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que a gente tem mostrando como fazer a customização desses ícones e botões, tanto da barra de ferramentas quanto da barra de ações também, no caso esses dois aqui. Vocês podem ver como funciona essa edição, né? Aqui, para continuar com a apresentação da barra de ações, eu vou mostrar agora o outro tipo de botão, que é o tipo Ajax. Então eu vou criar aqui um novo botão e ele agora vai ser aqui do tipo Ajax. Vou colocar aqui Ajax, teste. E aí, ó, a gente tem aqui a opção agora de adicionar estados. Como ele foi criado como do tipo Ajax, eu posso ter mais de um estado para poder fazer a atualização ali do botão, né? Então, cada estado que eu criar aqui, ó, eu vou poder, dentro desse botão, manipular os estados. Então, vamos colocar aqui um Font Awesome, vou colocar aqui, por exemplo, ativo, ativo ou inativo, né? Então, a gente vai configurando aqui dessa forma e aí salvar. Automaticamente o ScriptCase vai te redirecionar, né, aqui para essa opção do código, para você poder fazer a programação do evento Ajax. A gente vai observar aqui dentro dos eventos Ajax que um evento Ajax foi criado automaticamente aqui com esse botão, né? Então ele trouxe aqui o nome do evento. E aí é importante a gente ter em conta aqui que todos esses nomes que a gente criou aqui dentro do, por exemplo, o nome do botão é Ajax Teste. A gente vier aqui dentro do botão, a gente tem aqui os IDs, né? State 1, State 2. Isso aqui ele vai criando. Se eu for adicionar um outro estado, eu posso alterar aqui. Mas é importante a gente ter em conta esses IDs, porque é exatamente eles que vamos utilizar para manipular os estados do botão. Eu vou mostrar aqui um exemplo que eu já tenho pronto para a gente entender melhor como funciona esse botão na barra de ações do tipo Ajax. Então eu tenho aqui esse exemplo, onde nessa aplicação eu tenho aqui alguns status, né? É como se fosse como se fossem tarefas, e aí eu tenho aqui prioridade, status das tarefas, e eu tenho aqui alguns botões que eu posso utilizar para manipular aqui os status. Então eu criei aqui esses botões. E aí eu tenho, por exemplo, esse aqui, ó, a tarefa não começou, eu posso clicar no botão aqui para iniciar a tarefa. Ele mostra uma mensagem, ok. Então depois eu posso marcar aqui como completada. Ou eu posso bloquear a tarefa. Então tem um cadeado aqui, né, e aí eu clico nele, ele bloqueia, e aí eu não posso mexer na tarefa aqui, né, nos outros dois botões. Se eu desbloquear, ok,
ele deixa eu colocar a tarefa aqui como completada, por exemplo. Ok, e agora quando está completada, ele fica com um botão aqui desabilitado, ou seja, eu já completei a tarefa, não preciso mais ter esse botão habilitado. Então a gente vê que tem aqui uma regra de negócio específica, né? Cada botão aqui tem uma regra de negócio. E aí como a gente vai fazer para adicionar essas regras de negócio? A gente vai exatamente criar os botões do tipo Ajax e fazer a programação ali dentro dos eventos Ajax. Para isso foram criadas também macros, né? Para essa funcionalidade, para que a gente possa manipular aqui os estados destes botões. Vamos ver aqui como é que funciona. Vou abrir aqui exatamente o exemplo dessa aplicação. Pronto, eu tenho aqui a consulta, que é exatamente essa consulta que a gente está fazendo ali os botões. Vou acessar aqui a opção de barra de ações. Eu tenho aqui, olha, todos os botões criados, né? Exatamente o botão prioridade, o botão do cadeado, o botão do completo. E aqui para cada botão foi criado um evento Ajax. E aqui no evento Ajax eu posso verificar aqui o que é que a gente está fazendo ali para acontecer a alteração ali dos estados. Então, vocês vão observar que a gente tem aqui macros novas, né? Então, a primeira delas aqui, olha, SC Action Bar Clicked State. Né? A gente tem a Action Bar Disable, Action Bar State e a gente tem também a Action Bar Enable, certo? Essas macros vocês vão poder encontrar aqui na documentação, na parte de controle, né? Ela mostra aqui exatamente a Clicked State, recupera o ID do estado atual do botão Ajax criado na barra de ação. Action Bar Disable, desabilita os botões criados na barra de ação. Action Bar Enable, habilita os botões criados na barra de ação. A gente tem a Action Bar Hide também, esconde os botões criados na barra de ação. Action Bar Show, exibe os botões criados. E a Action Bar State, que aí altera o estado atual do botão na barra de ação. Então, essas macros aqui, elas exatamente vão servir para você manipular ali os estados, né, do botão. Nesse exemplo que a gente vai disponibilizar aqui, dentro do projeto Samples, a gente tem esse cenário que eu apresentei, e aí a gente inicialmente aqui, ó, identifica qual o estado do botão, né, se ele, no caso aqui, a gente pega pelo ID, como eu falei, do estado que a gente criou aqui dentro dos botões, na barra de ação. E aí a gente mostra a mensagem, né? E faz o select pra gente poder fazer o update, né? Dentro das tasks lá, que é o que a gente precisa, nesse exemplo que a gente criou. E é importante saber aqui, ó, a questão do campo que ele está passando como parâmetro. A gente precisa, aqui dentro dos eventos, acessar a opção de parâmetro e ativar aqui os campos que a gente queira passar como parâmetro para a aplicação, né? No caso, a passagem de parâmetro do campo, ela precisa ser marcada aqui para que os campos que a aplicação vai passar no evento sejam identificados aqui pelo código. Então, dessa forma a gente pode chamar aqui dentro de chaves para ele passar o parâmetro e poder atualizar ali aquela linha em específico. A gente tem aqui diversas linhas, então cada linha aqui tem um ID. Então, somente a gente passando aqui o parâmetro do ID, ele vai poder atualizar aquela linha específica, né? Então, depois que a gente faz isso, a gente vai aqui e manipula ali os estados, né? Desabilita o estado do botão. E aí depois a gente troca. Ou seja, essa Action by State, ela vai servir justamente para você trocar. Aí no caso aqui ele trocou do estado Unlock para o estado Locked. E aí depois aqui ele complementa fazendo o contrário. Se tiver Locked, ele vai novamente mostrar a mensagem, fazer o update. E aí tem aqui uma regrinha de negócio, só para ele também trocar o campo para Completed, né? E depois ele vai justamente habilitar o outro estado e justamente trocar aqui novamente o estado, né, de Locked para Unlocked. Então aqui ele vai, um complementa o outro, né? E aí no final aqui só uma mensagem para poder informar para o usuário ali que a operação foi feita com sucesso. Então aqui a gente tem
o evento para um dos botões, o outro aqui também fazendo um outro processamento, mas com a mesma lógica, né? Ele identifica o estado atual, aí depois troca aqui, utilizando a Action by State, né? E aí também no final exibe a mensagem. E no outro aqui também a mesma coisa, tem a mesma lógica, né? Uma informação importante aqui é que a gente precisa também manipular dentro do Event on Record, porque aqui ele está fazendo só o Ajax, né? Ele está trocando ali, porém quando eu recarregar a aplicação, né? Eu estou aqui manipulando os botões, e aí se eu recarregar a aplicação, ele vai precisar saber aqui, né, todas as alterações que eu fiz. Então eu preciso também vir aqui no Event on Record e trazer aqui minhas regras. Então ele está utilizando aqui exatamente os botões, as macros, né, para habilitar, para trocar os estados, né, e aí tem aqui uma regra de negócio de acordo com os status ali da task, né? Então aqui com esse exemplo a gente consegue entender melhor como utilizar esse botão aí do tipo Ajax, né? Como eu disse, esse exemplo vai estar disponibilizado dentro da aplicação Samples. Vocês podem acessar aí para estudar melhor o código e também ver aqui como mais ou menos como a gente criou, né, essa regra. Eu espero que tenha gostado aí do vídeo. Obrigada por assistir. A gente se vê no próximo tutorial. Tchau, tchau.